aí, galera, tudo beleza? Hoje nós vamos falar sobre como você pode exportar as suas tracks para poder mandar para o engenheiro de mixagem. Isso a gente está falando sobre stems, nós estamos falando sobre como você pode organizar os stems da melhor forma possível e que tipo de informação já processada ou ainda não processada você deve enviar para o engenheiro de mixagem. Vamos embora lá. Bom, vamos dar uma ouvida aqui na música. Aqui eu tenho um arquivo de produção com tudo já o quê? Consolidado. Vocês estão vendo aqui? Eu não tenho mais mídia aqui dentro, tá? É isso que eu estou exportando daqui para o engenheiro de mixagem. Então, uma vez que você traz um arquivo de áudio que tem com todas as informações necessárias, que tem a resolução de áudio, no caso aqui eu estou em 48 com 32 bit floating point, você consegue entregar uma coisa com qualidade para o engenheiro de mixagem. Do contrário, você vai acabar entregando uma coisa que não vai ser muito útil para ele e ele vai ter que fazer outros trabalhos e te ficar pedindo arquivos novos. Isso acontece direto comigo, por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Uma coisa muito importante, além de ter tudo em áudio, é você também ter os markers no seu projeto, tá? Por que eu falo para ter tudo consolidado em áudio? Porque ele vai evitar de ter leitura de MIDI em tempo real. Então você não vai ter problemas de fase, porque às vezes alguns instrumentos virtuais leem a informação MIDI e demoram um pouco para te mandar a informação de áudio em seguida. Isso gera alguns problemas de fase possíveis quando você faz o seu print, tá? Quando você faz o export. E se você não tiver já tudo em áudio, você não vai poder conferir isso com carinho, com cuidado, tá? Com todas as fases direitinho e assim por diante. Então, você pode olhar aqui, a gente tem primeiro violino, segundo violino, viola e cello, que provavelmente é um sampler, né? Aqui a gente tem as flautas, o flauta close e o room, tá? E aqui é o piano. Aqui a gente tem vox, que na verdade é um synth. Vamos dar uma solada nesse vox para vocês verem qual é. É uma espécie de voz sintetizada, né? Aqui a gente tem o pluck, que é um sintetizador, tá? Polifônico, que foi usado o Omnisphere para fazer. E reparem bem, aqui embaixo a gente tem o quê? Vamos dar uma olhada aqui. Opa! O Pluck Synth Delay. Ou seja, eu estou colocando o delay desse canal já imprimido aqui do lado, tá? Do jeito correto, ou seja, com um delay separado da informação de áudio. Então eu já estou orientando para o engenheiro de mixagem que tipo de delay que eu quero para aquela informação. Assim ele pode trabalhar lá na mix balanceando melhor do que se eu tivesse isso somente no insert. Bom, aqui eu tenho o pad, que é um pad, né? Esse pad com distorção harmônica, tá? E com esse oscilador de baixa frequência. Aqui eu tenho uma espécie de snare, que é uma snare. É uma snare de orquestra, né? Parece a soma de alguns samples, tá? Provavelmente aquele Abbey Road Drums e... Aqui eu tenho... o oud. Isso, que é esse instrumento que vocês estão ouvindo. De origem árabe, tá? É um instrumento bem bacana e a gente já pode checar aqui um exemplo dessa questão das fases. Esse aqui é um único sampler, tá? Com amostras diferentes de diferentes microfones. Aqui no caso a gente pode dar uma olhada como as fases estão diferentes, mas não estão causando um cancelamento de fase, né? Principalmente nas frequências fundamentais, tá? Então aqui a gente tem, ó, uma própria natureza do instrumento em que a gente está com cerca de 90 graus de diferença de fase, tá? Tá ok? Então aqui a fase está no ponto neutro, no pico da fase do outro microfone. Então vocês podem ver que isso não gera um problema absoluto de fase. Se eu for olhar para todas as fases aqui direitinho, eu vou acabar reparando que elas estão nesse mesmo esquema, né? Tá? Isso faz com que eu tenha essa pequena diferença de fase e o timbre desses dois instrumentos. Mas isso é muito importante, que você tenha a direção e que você possa deixar aberto, às vezes, para o engenheiro de mixagem ou não. Se você já quiser imprimir isso tudo num bus, você vai ter que criar um bus para essas duas tracks. Você seleciona elas duas, botão direito e Add Bus for Selected Tracks. Channels, no caso. Então tá aqui. Pronto, aí eu tenho esse bus. Então se eu quiser enviar tudo para o engenheiro de mixagem, eu vou enviar através desse bus. Se eu quiser enviar tudo separado, eu vou enviar cada track separado. Bora lá na guitarra. Aqui na guitarra, que é uma guitarra provavelmente MIDI. Não.
Essa é a trilha sonora de um jogo, e a gente quis construir um universo significado que remetesse a jogo, que remetesse às Arábias e que remetesse a hip hop. Então, por isso, essa guitarra não é necessariamente um problema. Ela tá com uma cara bem mid, mas isso acaba encaixando bem aqui na estética. Reparem, essa guitarra já tá com um delay no próprio insert. Por que isso? Porque ela está sendo tratada como uma guitarra, porque a gente já tem certeza que a guitarra vai estar com esse delay para mixagem. Então eu não preciso necessariamente separar uma coisa da outra, tá? Bom, se eu quisesse algum processamento, ou se o engenheiro de mixagem quiser fazer uma saturação ou alguma coisa assim, ele vai acabar um pouco prejudicado, porque a saturação vai afetar tanto a informação original da guitarra como o delay dela, tá? Então, se você quisesse que ficasse separado, você poderia criar um outro canal paralelo e imprimir, bem como eu fiz ali naquele delay lá de cima, tá? Nesse aqui. Opa, cadê o delay? Aqui, nesse delay aqui, tá? Que é o delay do pluck. Bom, vamos lá. Aí aqui tem alguns ouches, que são esses crashes, essas informações, né, de pratos. Tá? E também tem a percussão. Bom, vamos dar uma ouvida. A percussão separada. Essa aqui de baixo, o próprio sampler já simula um vazamento da outra percussão de cima, tá? Nos microfones. Isso é bem bacana também. Isso dá um certo realismo, tá? Então a parte de realismo da trilha sonora, ela vai acabar caindo aqui nesses instrumentos de percussão e também no piano e outros instrumentos afim. O oud, etc, tá? Então não vai ficar uma coisa só com sintetizadores, só artificial, porque senão eu perco esse caráter, entre aspas, das Arábias, né? Com instrumentos tradicionais árabes, tá? Então vamos ouvir agora os horns. Bom, eu vou pegar aqui a minha mixer para poder mostrar a saída dos channels aqui para vocês dos horns. Reparem que aqui nesse canal, que é o Horn Surround, eu tenho ele todo na direita. Isso é uma técnica bem interessante que os produtores de música para cinema usam, que é o afastamento desse microfone aqui do outro, que é o close mic. Então a gente tem 3 tipos de microfones diferentes. Reparem bem, o microfone próximo ao instrumento. Vamos dar uma ouvida de novo. Os instrumentos, né? Não é só um instrumento, tá? Na verdade, são 2 microfones. É um par estéreo que está perto. E aqui a sala, né? E esse surround aqui, na verdade, é um microfone auxiliar que eles colocam dentro do próprio palco onde está sendo gravado o sample, e você pode direcionar ele para diferentes posições para ele dar esse efeito aqui, que é um efeito bem bacana, que o Alan Meyerson, que é um engenheiro de mixagem do Hans Zimmer, utiliza bastante, tá? Reparem, se eu colocar ele simplesmente centralizado, eu perco um pouco desse efeito. Com sala somando. Beleza. Vamos lá para os próximos tracks.
Então, eu não simplesmente peguei uma saída do instrumento virtual e coloquei aqui para esses caras, tá? Eu criei uma saída para cada microfone. Na verdade, o Edilson que me mandou esses sinais aqui, tá? Todo foi a composição que ele fez. Então, todo sinal de áudio, toda a informação de áudio que eu tenho aqui já é derivada dele. Agora eu vou fazer uma produção final para que a gente possa ter os stems para mixagem. Então, aqui, reparem, eu tenho outros canais aqui que estão escritos Impact, né? Aqui se referem a esses canais. Bom, eu tenho um instrumento virtual que está aqui, que é o Impact, tá? Com esses samples aqui que eu uso para hip hop, né? Eu botei aqui 2017 hip hop, que é o meu próprio template para hip hop, tá? Então, eu tenho um kick 808 aqui e também tenho um kick um pouquinho mais curto, né? E com mais ataque no transiente. Eu tenho aqui o ring shot, essa caixa que é bem tradicional, esse clap e assim por diante. Então, reparem que eu criei uma saída individual para cada um deles aqui, tá? E como é que eu faço isso? Simplesmente habilito essas caixinhas aqui, ó, tá? Vocês viram? Eu tirei a 1, o que tinha na 1? Vamos ver aqui, ó, tem esse hi-hat. Então, eu crio ela aqui, renomeio ela para hi-hat, no caso esse aqui já é o hi-hat 3, né? Então, eu vou colocar aqui hi-hat 3 e vou colocar a cor dos outros instrumentos para poder me identificar na própria produção. Porque faz parte da produção também, por exemplo, esse processamento que eu estou fazendo aqui na caixa, né, com o Cosmos, tá? Que é esse plugin que vocês podem ver aqui que eu estou trabalhando com um exciterzinho na caixa e com um exciter sendo afetado pela imagem estéreo, que no caso com um estéreo with diff aqui bem aberto, tá? Em 200% e somente sendo afetado pelo exciter, no caso somente com o exciter sendo afetado pelo estéreo with diff. Então, aqui também, no próprio chimbal, no próprio hi-hat, eu tenho um 1176 da Waves aqui, o CLA 76, tá? A versão azulzinha dele. Vamos dar uma ouvida aqui para poder identificar esse ponto. Vamos voltar lá para track, posicionar em outro local aqui. Agora sem ele. Parou bem na hora. Vamos voltar lá. Eita. Com ele. Então eu dou um certo thumpnezinho e tiro um pouquinho daquela ardência do começo do transiente. Deixo ele com um release bem rápido aqui, com um ataque bem rápido, tirando um pouco dessa ardência para que ele faça simplesmente alguns floreios, né? Que é tradicional do chimbal, no caso do hip hop, tá? Quem mantém mais o chão das coisas muitas vezes é a própria caixa ou o bumbo, tá? Então, eu estou afetando todos esses sinais separadamente aqui. Então, é outra coisa muito importante. Eu não posso afetar ele simplesmente aqui dentro do sample. Eu posso processar esses sinais para já ter alguns timbres bonitos. E é por isso que a gente chega num resultado final para poder exportar stems, mesmo antes da mixagem, bem bacana. Que é esse que vocês estão ouvindo aqui. Agora sim é que eu vou para mixagem. Agora, como é que eu faço para poder ir para mixagem? A galera se confunde muito nessa hora. Vem, como é que eu exporto os tracks para poder mandar para o engenheiro de mixagem e tal? Bom, aí vem novamente a importância daquele aspecto que eu falei antes. Os markers. Você tá com os markers da forma da música feito? Ou então, pelo menos o start e o end marker do seu projeto? Você tem como exportar stems através dos markers.
muitas pessoas acabam exportando um por um, ou então, por exemplo, tudo junto na percussão, que é muito comum, porque elas não separam a saída de cada canal da percussão, e isso acaba atrapalhando muito o engenheiro de mixagem. Ele não tem como trabalhar com stems, ou seja, com informações de áudio com toda a bateria junto. Isso limita muito o trabalho da mixagem. Então, para poder exportar, você vai simplesmente vir aqui eu faço um atalho que é Ctrl Shift E e ele me faz eu exportar aqui os stems. Mas a gente pode vir em Song, em Export Stems, tá? E daí ele vai aparecer essa janelinha aqui. E depois que aparecer, a gente seleciona entre Start and End Marker e procura não usar aqui um sample rate que é acima do que a gente já está usando. A gente mantém aquele que é combinado para a plataforma para a qual a gente quer lançar a música. Vamos supor que você queira lançar a música no YouTube. Então vai ser 48 KHZ, que no caso um sample rate de 48. E você pode manter essa profundidade de bits de 32 bit floating point, que depois o computador do engenheiro de mixagem vai reconstruir isso com os arquivos digitais. Aí, na hora de selecionar as tracks, reparem, se você tiver algum bus, por exemplo, esse que eu criei para o OUD, você não precisa manter o OUD saindo em canais separados. Você pode manter eles já fazendo o summing nesse bus aqui, tá? Que é onde está indo as duas informações, a informação desse OUD e desse aqui também. Senão eu vou acabar tendo 3 tracks e não vou saber com que track trabalhar, né? Na mixagem. Então, eu prefiro mandar só a que eu estou somando. Mas como eu não quero somar, eu quero mandar independente, então eu seleciono os outros dois e desseleciono esse aqui, tá ok? E também você pode selecionar cada canal do seu instrumento virtual separado. Vocês podem ver que aqui tem uma marca de um pianinho, né? Quer dizer que é uma saída do instrumento virtual dentro do meu Digital Audio Workstation. Tá ok? Então isso facilita muito o trabalho do engenheiro de mixagem, porque ele vai receber os arquivos com o mesmo tamanho, começando no mesmo lugar, com o sample rate adequado e com as tracks separadas ou agrupadas já de acordo com a produção. Então a orientação da produção, o final da produção musical, são stems, são arquivos de áudio prontos para serem mixados. Beleza, galera? Aí depois que vocês fazem isso, vocês podem colocar um prefixo, aqui no caso do Studio One, para o arquivo ou não, e vocês podem dar um OK e ele vai exportar tudo. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido e que isso ajude você a exportar os tracks para poder mandar para o engenheiro de mixagem. Valeu, um abração, até mais, galera. Valeu, tchau, tchau!